Estará o mundo à beira de um novo conflito global? O CEO do JP Morgan Chase, Jamie Dimon, acredita que já estamos nas fases iniciais da Terceira Guerra Mundial. Ele aponta para a natureza interconectada dos conflitos atuais como evidência. O aviso de Dimon, embora severo, reflete uma ansiedade crescente entre muitos especialistas. O mundo enfrenta uma confluência de crises e o potencial para que estas crises se transformem numa guerra mais ampla é cada vez mais real. A situação atual é assustadoramente reminiscente do período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Uma complexa teia de alianças, tensões latentes e erros de cálculo levaram a um conflito catastrófico que envolveu o mundo. Hoje, dinâmicas semelhantes estão em jogo. As potências globais estão envolvidas num jogo perigoso à beira do precipício e as apostas não poderiam ser maiores. A guerra na Ucrânia é talvez a manifestação mais visível desta instabilidade global. A invasão da Rússia ao seu vizinho destruiu a paz na Europa e tem consequências de longo alcance para o mundo inteiro. Mas o conflito na Ucrânia não é um incidente isolado. Faz parte de um padrão maior de conflitos interligados que estão a alimentar a instabilidade e a levantar o espectro de uma guerra mais ampla. Do Médio Oriente ao Mar da China Meridional, as tensões estão a aumentar. O conflito israelo-palestiniano continua latente, com surtos periódicos de violência que ameaçam envolver potências regionais. Na Ásia, a crescente assertividade da China está a levantar preocupações sobre um potencial confronto com os Estados Unidos e seus aliados. Estes conflitos estão interligados de maneiras complexas. Os eventos numa parte do mundo podem rapidamente alastrar-se para outras, criando um efeito dominó que pode ser difícil de conter. A situação na Ucrânia é particularmente preocupante porque colocou a Rússia e a NATO em confronto direto. A expansão da NATO para leste após a Guerra Fria tem sido uma fonte de tensão com a Rússia há décadas. Moscovo vê a presença da NATO na Europa de Leste como uma ameaça direta aos seus interesses de segurança. A recente decisão dos Estados Unidos de fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance capazes de atingir alvos dentro da Rússia inflamou ainda mais as tensões. A Rússia avisou que verá qualquer ataque ao seu território como um ato de guerra e ameaçou responder em conformidade. Esta escalada perigosa levanta a possibilidade de um confronto militar direto entre a Rússia e a NATO, um cenário com consequências potencialmente catastróficas. Seção 4. A sombra da guerra nuclear. A acrescentar à ansiedade está o espectro da guerra nuclear. A Rússia possui um vasto arsenal nuclear e há preocupações crescentes de que Moscovo possa estar disposto a usar estas armas num conflito. Embora o uso de armas nucleares continue improvável, é uma possibilidade arrepiante que não pode ser ignorada. As potenciais consequências de uma guerra nuclear são quase demasiado horríveis para contemplar. Mesmo um confronto nuclear limitado resultaria em milhões de mortes e causaria uma devastação ambiental generalizada. O uso de armas nucleares marcaria um ponto de viragem na história da humanidade, com consequências que se fariam sentir por gerações futuras. Seção 5. As consequências económicas e um apelo à ação. As consequências económicas de um conflito global seriam devastadoras. A guerra na Ucrânia já perturbou as cadeias de abastecimento globais, levando à escassez e ao aumento de preços. Uma guerra mais ampla agravaria estas tendências, levando a dificuldades económicas para milhões em todo o mundo. As empresas enfrentariam desafios sem precedentes e a economia global poderia ser mergulhada numa profunda recessão. Face a estes desafios, é mais importante do que nunca que os líderes exerçam contenção e procurem soluções diplomáticas para as disputas internacionais. O mundo não pode dar-se ao luxo de ter outro conflito global.
As apostas são simplesmente demasiado altas. Temos de trabalhar juntos para construir uma ordem mundial mais pacífica e estável. O futuro da humanidade pode depender disso.